Deixa eu Rapidinho, Daniel. No Drive, eu acho que vocês têm acesso às gravações, tá ligado? Deve aparecer lá como entre os materiais compartilhados. Eu não tenho certeza, mas depois dá uma olhada lá, tá ligado? Porque como tu foi convidado, então tu deve ter acesso ao Drive, tá ligado? Aí deve estar Uhum. nas coisas compartilhadas. Porque aí pode acessar, pra não ter que criar uma pasta. Se bem que eu acho que criei uma pasta de acesso a todo mundo. Beleza. Enfim, dá-lhe aí. Pronto, olha só, gente. Vamos falar sobre função geradora de momentos, ou Moment Generate Function. Eu não preparei como é que diz? Uma apresentação formal, certo? Já que o encontro é mais, pelo menos a priori, é mais informal, pelo que eu entendi. Então, eu vou fazer as coisas aqui, à medida com os livros que eu tenho aqui, com um roteiro que eu tenho aqui mais ou menos estabelecido. Eu vou compartilhar aqui a tela e a gente vai começar a discussão. Estão vendo já? Apareceu agora. Pronto. Já aqui. Então, primeiramente a gente vai pensar, né? O que é uma função geradora de momentos? Então, primeiramente a gente vai ter que saber o que são esses momentos. Momentos são números, certo? São parâmetros, na verdade, que vão caracterizar uma função de distribuição, ou melhor, uma função densidade, é uma distribuição em geral. Você tem um conjunto de eventos, cada um com uma probabilidade distinta, e o modo como você sistematiza isso, o modo como você equaciona é através de uma função densidade-probabilidade para funções contínuas ou para distribuições contínuas, perdão, ou uma função de distribuição para distribuições discretas, certo? Então, assim, só como exemplo, vou aqui abrir aqui o MATLAB. Estão vendo a tela do MATLAB? Estão vendo, gente? Sim. Pronto. Eu vou criar aqui uma distribuição rápido, vou mostrar aqui uma distribuição beta, certo? Vou escrever um códigozinho aqui rápido. De 0, vamos lá, 0,1 até 1. E eu vou criar um Y, vou chamar aqui um beta PDF, para a gente ver o efeito desses parâmetros. Parâmetro 5, parâmetro 2, certo? Depois a gente pode discutir sobre isso. XY, vou botar uma corzinha vermelha. E uma linha de tamanho 2. Algo aqui. Esta beta. Vou rodar aqui. Pronto. Isso aqui é uma distribuição beta, certo? Tem 2 parâmetros, depois a gente pode discutir a respeito dela. Que ela é bem interessante, porque ela está faltando. Se você olhar aqui, ela é meio como se faltasse dados aqui desse lado. Ou seja, falta dados do lado negativo. A gente diz que isso aqui é uma assimetria negativa. Eu sempre achei que deveria ser o contrário, mas é uma assimetria negativa ou uma assimetria à esquerda. A gente pode traçar uma outra distribuição, eu vou chamar isso aqui de Y. Vou chamar de Y1. Vamos botar aqui uma Y2. Eu vou agora inverter os parâmetros. Vou botar 2 e 5. Vou chamar aqui de Y2. E agora vou botar aqui um Y1
E aqui eu vou botar um Y2. Eu vou dar um hold on aqui para manter os dois gráficos na tela. Salvar. O que é que vai dar? Pronto. Esse daí no plot os dois juntos não é o plot aí dele? Rapaz, eu sempre boto separado, velho. Eu acho que fica mais fácil, porque quando eu quiser apagar um gráfico ou outro, aí eu prefiro usar o hold on. Uhum. Mas tu já testou colocar no plot X, Y, Y2? Vamos testar? Porque em Python faz, e pelo que tá aparecendo aí, parece igual, velho. É tudo parecido essas linguagens. Agora, eu nunca testei, não. Vamos testar. X. Não, só X, só Y2. É. Vamos Ver se ver. dá certo, né? Deu erro. Não apareceu nada aqui. Só plota uma, né? Pode ser que tenha como plota 2. Eu sempre uso o hold on, porque gosto do. Tranquilo. Botar aqui uma corzinha verde. Verde não, deixa eu botar azul. Acho que dá um destaque melhor. Deixa eu ver se tem algum parâmetro. Deixa eu mudar aqui o tiro de linha. Vou botar um passejado. Pronto, aqui. Aqui, essa azul, você já tem dados faltando do lado positivo. Ou seja, você tem dados faltando do lado direito. Aqui vai ser uma assimetria à direita. Eu sempre me confundo nisso, certo? Tem até uma anotaçãozinha aqui para nunca me esquecer. E por último, vou botar uma beta aqui simétrica. A gente ver como é que ela é. Um Y3. É só lembrar que o pessoal da esquerda é negativo, é coisa ruim, tá ligado? Então a esquerda é negativa, a direita é positivo. Ah, é? Conversa é essa, rapaz? Aí é responsabilidade sua. Vamos ver aqui. São 3. Deixa eu mudar aqui o estilo de linha. Diferenciar. Agora eu vou botar um verde aqui. Pronto. E aqui, a verdinha no meio, ela é simétrica. Essas três distribuições, na verdade, é a mesma distribuição beta, certo? Eu fui trocando os parâmetros e você tem três configurações diferentes para ela. E o que vai determinar essas configurações são esses parâmetros que vão afetar os momentos. Os principais momentos é a média, o primeiro, o segundo momento é a variância, o terceiro momento é a assimetria, que foi o que quis demonstrar com esses três gráficos, e o quarto momento é a curtose, certo? Mas, enfim, isso aqui foi só para demonstrar mesmo. Acho que deu para ver, deu para entender a ideia. E o que acontece? Como é que a gente calcula momentos? Então, vamos... Vocês usam o Google Keep também ou não? Não. Ainda não. Eu já tentei, mas não sei usar direito, não. Pronto, eu também não sei não. Vou aprender agora. Comprei a mesa digitalizadora, mas não tinha exercitado muito ainda não. Então, vamos lá. Se eu quiser calcular os momentos, como é que eu calculo? Basicamente, como é que a gente vai calcular? Para uma distribuição discreta, por exemplo, a binomial, por que eu escolhi a binomial? Porque a binomial ela vai aparecer lá no nosso random walk. Você tem ou passeio aleatório. Deixa eu ver se tem outra cor aqui que eu acho mais bonitinho, preto. Pronto. E é massa porque eu boto o mouse na mão esquerda e a caneta na mão direita. Então fica mais fácil. Quando eu preciso apagar ou recorrer, então fica mais fácil ir lá na setinha. Então vamos lá. Como é que eu calcularia o momento de uma distribuição, por exemplo, binomial? Certo? Eu vou dizer que x segue uma binomial de parâmetros n e p. N número de lançamento, p probabilidade. Então, se eu quisesse calcular o primeiro momento, é de x,
eu faria um somatório de x vezes P de x. Esse x aqui é elevado à primeira potência. Se eu quisesse calcular o E do x ao quadrado, eu não vou fazer essa conta aqui porque ela é só grandona e no final das contas isso aí é um resultado bem comum, bem conhecido. Eu faria o somatório, de x ao quadrado vezes P de x. Se eu quisesse calcular o E x3, idem, vem aqui, somatório de x à terceira, P de x. Um detalhe para anotação é o seguinte, esse x aqui, ele é minúsculo, ele é o valor que o x vai assumir. Esse aqui é maiúsculo, para indicar que é a variável aleatória. Isso é uma observação que eu só vim entender agora no doutorado, porque para mim era só questão de digitação mesmo. Eu nunca entendi porque um era maiúsculo e o outro minúsculo. Sim, outro detalhe. O segundo momento, na verdade, é a variância. Variância de x. E vai ser o E x2 menos o E x, esse aqui, ao quadrado. Tranquilo, gente? Isso aí você lembra de probabilidade, né? Sim. Pronto. No caso de uma distribuição, no caso de uma distribuição contínua, a conversa é parecida, certo? Só que como é que a gente vai calcular? Vamos pegar uma... Deixa eu pensar aqui. Eu tinha separado até um aqui fácil para fazer. Um exponencial. Pronto. No caso de uma distribuição exponencial. No caso da exponencial, x segue uma ESP. Um parâmetro lambda, por exemplo. Então você vai ter o f de x e vai ser um lambda ESP menos ESPx e 0 a infinito de x. Esse izinho aqui é para me dizer que a função só está definida de 0 a mais infinito. Ela vai ser definida nos positivos, ou melhor, nos não negativos, certo? E se eu quiser calcular os momentos, momento de x, eu vou fazer agora por meio do integral. Menos infinito, mais infinito, x, f de x, dx. Se eu quiser o primeiro momento, vem aqui, se dá para fazer de maneira mais rápida. Bem, se eu quiser o primeiro momento, coloco um aqui. Se eu quiser o segundo, terceiro e quarto. Mas eu estou sempre recorrendo ao cálculo de integrais. Sempre estou recorrendo ao cálculo de integrais. E para que serve a função geradora de momentos? Essa é a grande sacada. Ela vai nos ajudar a calcular esses momentos. Ao invés de usarmos integrais, usarmos derivadas. Essa é a grande sacada. Porque o integral, às vezes, você pode... É uma caixinha de surpresas. Essas integrais aqui, dessas funções mais conhecidas, não. Elas são muito tranquilas. Você resolve sem muito problema. Mas, às vezes, você pode cair numa função especial, você pode cair no integrando que vai divergir em algumas circunstâncias, você tem que mexer em algum parâmetro. Pode ser que você precise cair numa integração numérica, alguma coisa do tipo. Derivação, não. Derivação é algoritmo. Derivação, você olha a função e já sabe qual caminho você vai tomar para derivá-la. É um algoritmo. Então, é mais fácil você trabalhar com derivadas do que você trabalhar com integração. Obviamente que hoje você tem um matemático, um Maple disponível, você não vai esquentar a cabeça com isso. Mas lembrando que na época que isso aí foi escrito, não tinha MATLAB, nem Maple, nem matemática, nem nada. Ô, Daniel. Oi. Aquela exponencial que tu escreveu lá, mais em cima, tu botou a variável aleatória igual ao exponencial de lambda. É lambda ou é lambda x? Lambda é o parâmetro dela. Ah, saquei. É o parâmetro. Ela só tem um parâmetro, que é esse lambdazinho que vai aparecer aqui. Beleza?
Eu acho que depois que tu falar, eu obviamente vou perguntar um pouco mais sobre isso aí, porque essa anotação é bem de estatística mesmo e ela tem muita coisa embutida aí, tá ligado? Muita coisa chata, não é? Ela é Me da fale aí agonia. agora, me fale aí agora. Me diga aí qual é a É dúvida. porque, assim, esse X aí, falou, ele é uma variável aleatória, né? Então, ela, na Uhum. verdade, é um conjunto de X, né? Então, Isso. ela é uma coleção de X1, X2, X3, e o X1 pode assumir uma gama de valores. O X2 também pode assumir uma gama de valores. Esse X aqui, isso. Não, Aí esse então, valorzinho aqui. Oi. esse X, ele não é uma coleção digamos assim, Uma outro coleção de X, valores. Uma né? coleção de Ele valores. seria. Uhum. Oi? É uma coleção de valores. Pode assumir valor com força aí. Na verdade, pode assumir qualquer valor de zero a mais infinito. É isso que esse Zinho está nos dizendo. Tá. Eu não formulei ainda a pergunta, não. Pode seguir aí. Acho que é melhor eu ver se eu consigo formular depois. Não, beleza. Qual a diferença entre uma variável aleatória e qual é o nome do xizinho? Entre uma variável aleatória e. O xizinho, o x pequeno é o quê? Pronto, o x pequeno são os possíveis valores que ela pode assumir. O x grande é como se fosse o nome da variável. Pense dessa forma. O x grande é o nome da variável. X pode ser velocidade, pode ser aceleração, pode ser energia, pode ser temperatura. E o xzinho são os valores que esse xão pode assumir. Se xão, por exemplo, for T grande, a temperatura, o Tzinho seria 230 Fahrenheit, 200 graus Fahrenheit, 320 graus Celsius, 3 Kelvin, coisas dessa natureza. O xzinho assumiria esses valores numéricos. O xão é o nome da variável, temperatura. Então, tipo, tu faz conta com xizinho, mas tu mostra o resultado com xão. Exatamente. Exatamente. Só que o xão, ele é mais geral, né? Você pode ter mais de uma variável aleatória. E o único x aí representar um sistema que tenha várias variáveis aleatórias, entendeu? Sim, exatamente. Aí é isso que eu tava falando, Daniel. Esse xão, ele sendo uma coleção, né, teria um x1, x2, x3, sei lá, vamos dizer que tem n variáveis aleatórias. Tá ligado? O Tipo um xzinho. conjunto, né? Tem um conjunto. E cada elemento desse conjunto pode assumir um conjunto de valores. Ah, não, calma. É porque isso aí que você está falando são os chamados vetores aleatórios. Que aí esse xão você pode ter xão índice 1, xão índice 2, xão índice 3. Aí tem um tratamento próprio para esses casos. Eu estou pegando o caso mais simples. Xão é apenas uma variável aleatória. E quando você pega o xão, quando você tem esse caso de vetor aleatório, você tem o caso das marginais. Você vai derivar parcialmente o f de x com relação a xão, ou com relação a y, ou com relação aos dois. Tá entendendo? O que eu estou dizendo é o seguinte: tem uma situação que em mecânica estatística tem um exemplo justamente assim. Mas enfim, eu acho que é melhor tu adiantar e a gente pode discutir no final. Eu acho que é mais proveitoso. Então, Tá beleza. ligado? Uhum. Então, vou subir aqui. Aí, o que eu queria mostrar para vocês, né? O que é a função geradora de momentos? De onde é que ela vem e para que ela serve? Vou pegar meu rascunho aqui. Então, a função geradora de momentos, eu sempre gosto de colocar o MFG, né, que vai aparecer sempre em inglês. Cadê? MGF, aliás. E diz o seguinte: eu tenho uma função de uma variável aleatória x com parâmetro t. Essa é a minha função geradora de momentos. É o valor esperado de E elevado a t x. X grande, certo? E esse E elevado a tx vai cair naqueles casos que a gente viu aqui em cima. Se ela for uma variável discreta, eu vou fazer com um somatório. Caso seja uma variável contínua, eu vou fazer com uma integral.
Isso aqui vai lembrar muito, e vou dizer porque vai lembrar, uma transformada de Laplace. Vamos pegar aqui vamos pegar um exemplo. Vamos pegar o exemplo da binomial. Se a gente pegar a binomial, quem vai ser o mx de t? É o valor esperado de e elevado a tx, x maiúsculo. Aí agora que eu vou fazer a continha, somatório, uma j igual a 0 até n. Pronto, agora o meu xzinho pode assumir valores de 0 até n. É elevado a tj, e aí eu vou ter aqui o n, jj, p elevado a j, 1 menos p elevado a n menos j. Isso aqui, no final, fazendo as continhas, você vai ter p elevado a t mais 1 menos p elevado a n. Ou seja, a minha função geradora de momentos para a função binomial, para a distribuição binomial, aliás, p elevado a t mais 1 menos p elevado a n. Onde é que eu vou aplicar isso? Onde é que isso aqui vai ser útil? Se eu quiser calcular os momentos da função, como é que diz, da distribuição binomial, basta eu derivar isso aqui, deixa eu ir mais para baixo, basta derivar e aplicar em t igual a 0. Então, fazendo essa derivadazinha aqui, então, n, vou derivar com relação a t, certo? P elevado a t mais 1 menos p elevado a n menos 1, vezes, agora vamos derivar o que está dentro, p elevado a t. Aí eu vou aplicar esse resultado aqui agora, essa notação está meio ruim, mas t igual a 0, e eu vou ter o seguinte, n é elevado a p é elevado a 0, mais 1 menos p elevado a n menos 1, vezes p elevado a 0. Vou trocar a cor aqui da canetinha. Então, aqui vai dar 1. Então, esse P corta com esse P. Aqui também vai dar 1. 1 elevado a n menos P vai ser o próprio 1. No final das contas, vai ficar n vezes P. Se eu tivesse calculado aqui em cima esse somatório, esse é binomial, né? Se eu tivesse calculado aqui em cima, eu cairia exatamente aqui. N menos P. Se eu quiser calcular a variância, mesmo esquema. Mx. Só é derivar mais uma vez. Eu acho que não vai precisar fazer essa conta, mas aqui você vai obter NP que multiplica aí. NP de novo, menos P, mais 1. Se fizer essa conta aqui em cima, e seria esse segundo momento aqui, com esse somatório, eu chegaria a esse resultado. Então, só isso aqui já facilita muito. Você já calcula os momentos de maneira bem mais rápida. Porque para você calcular o momento aqui, não quis fazer porque ia tomar muito tempo e não ia fazer sentido. Se tivesse alunos aqui, né, que estão iniciando ainda o estudo de cálculo, até valeria a pena. Mas aqui daria várias linhas de conta, daria um bocado de conta. Aqui é bem mais rápido. O outro exemplo que eu fiz foi com a exponencial, né? A exponencial é a mesma coisa, só que eu vou fazer o exemplo com a normal. A gente já usou exponencial ali em cima. Pode ser a normal, gente? O normal padrão? Sim, sim. Pronto, o anormal, porque eu vou falar de outro teorema que eu só vim entender depois de muito tempo, que eu vi escrito no livro e não fazia nenhum sentido. Vou supor uma variável z que siga uma normal 0 e 1, uma normal padrão, só para facilitar as contas. Se você calcular a função geradora de momento dela,
como é que a gente vai calcular? MZ, pronto. Agora aqui Z é o nome da minha variável normal. Não é um vetor aleatório, é apenas uma variável, certo? MZ de T vai ser igual a quem? A integral de menos infinito a mais infinito de E elevado a T, vou chamar de Z pequeno, certo? Aí você vai colocar aqui 1 sobre raiz de 2π. Isso aqui é uma distribuição normal padrão, então sigma vai ser zero. E elevado a menos x ao quadrado sobre 2. Opa, z, né? dz. Fazendo essa integral, dá para colocar no matemática se quiser, você vai ter que E elevado a t ao quadrado sobre 2. Então, se você quiser calcular os momentos, mz' de t vai ficar t elevado a t ao quadrado sobre 2. Mas quando você aplicar em t igual a zero, você vai multiplicar por zero aqui, aqui vai zerar. Ou seja, a média é zero. Mas quando eu montei minha distribuição, eu já esperava que ela fosse zero. Se você quiser o segundo momento, você vai ficar com E elevado a t ao quadrado sobre 2, mais t elevado a t ao quadrado, t ao quadrado sobre 2, vezes t, vai ter 2t aqui. Quando você aplicar em t igual a zero, esse termo aqui vai zerar, e você vai ficar somente com 1. Que é o que a gente chama de variância, que foi o que eu estabeleci aqui, vou botar o mouse, na distribuição normal padrão. Então, a principal vantagem de você usar a função geradora de momentos é você substituir integrais por derivadas. Eu disse que ela se assemelhava muito à transformada de Laplace, pelo seguinte, aqui não, porque aqui está de menos infinito a mais infinito, mas se você pegar a distribuição exponencial, que o suporte dela está aqui de zero a infinito, então aqui vai dar a mesma coisa, uma transformada de Laplace, certo? Que eu tinha para mostrar, eu ia abrir mais conta, ia fazer mais gráficos, mas aí eu estava pensando mais na presença do Dilson, que já está há um tempo que ele não fez mestrado ainda, não estudou mecânica e estatística mais a fundo, e no Rangel, que está ainda fazendo graduação, então eu ia fazer essas contas, mas como está só nós aqui, eu não vou fazer conta de derivada integral. Mas a ideia era essa. E a função característica é uma transformada de Fourier. Só que aí ela vai envolver números complexos, e aí vai ter a vantagem de sempre existir, porque a função geradora de momentos, ela tem uma distribuição, que ela é um problema que aparece, que é a distribuição de Cauchy padrão, que ela não tem função geradora de momentos. E uma coisa que eu tenho observado nos seminários é que sempre que alguém vai propor uma distribuição de probabilidade, ou apresenta a função geradora de momentos ou a função característica. Há uma preferência por mostrar mais a função geradora de momentos, porque não lida com números complexos. Apesar de que as integrações que eu fiz em funções características eram integrações simples, que você ia resolver com um izinho, não ia precisar de forma integral de Cauchy, nem condição de Cauchy-Riemann, nem nada disso. Eram integrais simples. Mas há um consenso, de alguma forma, de usar mais a função geradora de momentos. Então foi por isso. Eu só fui até aqui rapidinho, porque eu não quero abrir as contas aqui. Mas eu queria ouvir vocês. Especialmente você, Emerson, que você teve aquela dúvida, e a sua dúvida pode ser minha dúvida também. Quer falar aí, Vitor? Cara, não, bicho, pode começar aí. Pergunta aí, pô. Eu tenho pergunta porque quando eu estava estudando, inclusive foi naquele livro que eu até comentei contigo, que eu nem lembro o nome do livro mais, mas uma das coisas que me vinha, que eu quebrei muito a cabeça, foi com essa questão de variável aleatória. Esse negócio do x grande e do x pequeno, velho, me incomodava muito. E ainda me incomoda, tá ligado? Mas a noção que eu. Assim, porque a minha noção que eu tenho agora, eu tô puxando pra
um problema de física, né, que aparece, tá ligado? Mas de certa forma, de maneira mais simples. Porque eu vou colocar só para mostrar aqui um lugar, né, que eu encontrei. Porque Vitor até perguntou, né, a diferença desse X e do X pequeno, né? Vocês estão conseguindo ver aí? Uhum. Aí ele bota aqui, né? Consideremos um experimento e ômega espaço amostral. Oi? Ainda não tá aparecendo para mim, não. Só tá aparecendo o E de Emerson. Sério? Sério, tela preta. Tá aparecendo pra tu, Vitor? Tá, pra mim tá. Então deixa eu Não é parar. porque ele tá aparecendo. Não, ele tá aparecendo mais não. Eu parei agora. Bota de novo agora, pra ver. E agora, Daniel? Ainda tá em tela preta, velho. Pra tu, Talvez, Vitor. pra mim tá tranquilo. Ontem aconteceu um negócio parecido comigo. Eita, pô, e Será que agora? se tu sair e entrar de novo, Daniel, não, Será não que é ele ou resolve? será que sou eu? Não, mas se fosse tu, não estaria aparecendo pra É mim. verdade, é verdade. Parece que apareceu e-mail aqui. Bicho, eu tô querendo fechar. Tá ouvindo aí? E pra E tu, agora? Daniel? Tá aparecendo agora? Ou não? Tu tá com o Tu som tirou o tom, fechado, isso viu? não. Deixa eu mexer aqui. Tu tá no Chrome ou tá no Mozilla? Chrome. Eita, apareceu. Apareceu. Tá vendo aí? Definição 2.1, né? Sim. Pronto, aí isso aqui Eu vi, é um texto. eu vi que ele chama de função, né? Isso aqui é uma das coisas. Vê, ele basicamente é porque essas coisas de estatística, velho, o cara tem que se incorporar como ele fala em estatística. Aí ele fala: considere um experimento e sigma é um espaço amostral, né, associado ao experimento. Aí ele diz que a função x associa a cada elemento, né, pertencente ao espaço Eu não tô vendo, amostral. não. Apareceu aqui, mas eu lembro disso aí, que é. Eu não tô vendo, tá? Mas ele pega do espaço amostral ômega lá nos reais. Aí ele pega o inverso da função x. Aí. É porque eu não me lembro dessa notação agora. Mas é porque ele vai Uhum. falar sigma álgebra e tal, não é isso? Mas eu vou falar falar de um exemplo que a gente faz em estatística que eu acho que justamente era de um problema de estatística, de mecânica estatística, né? Que se usava uma notação muito solta e isso me dava muita dor de cabeça que eu não entendia o que era realmente que ele estava dizendo que era variável aleatória. Mas ele está dizendo que o resultado, né, quando a gente pega essa função aplicada nesse, né, um elemento do espaço amostral, aí o cara encontra a variável aleatória. Né? Aí ele diz assim, né, a variável aleatória é um característico numérico do resultado de um experimento. Aí, tipo, pô, é um pouco ruim, não é muito claro, tá ligado? Mas deixa eu só mostrar o exemplo que eu tô mencionando de estatística, que o exemplo basicamente, deixa eu escrever aqui, né, n partículas localizadas de spin 1/2 não interagentes. De um campo magnético H. Aí como é que a gente resolve um problema como esse, né, em mecânica estatística? A gente tem o Hamiltoniano, né, que basicamente é menos mi vezes o. Isso aqui eu vou escrever esse H de uma outra forma só para
escrever um H floreado aqui. E o H é o campo magnético. Mas no final das contas a gente fica com a seguinte expressão: é menos μ0 H vezes a soma em J até N sigma J. Tá ligado? Aí, quando eu estudava essas coisas, na minha cabeça, a variável aleatória era quem? Era sigma. Tá ligado? Só que ele diz que a variável aleatória a gente define a variável aleatória como sendo isso. Então, é como se o x aqui fosse a soma, tá ligado? Do sigma j, né? É a função aplicada em cada valor. E esse sigma j, ele pode assumir o resultado do experimento, né? Seria mais 1 ou menos 1. É spin para cima ou spin para baixo, tá ligado? E faz um pouco de sentido a variável aleatória ser isso aqui, por quê? Se você pensar que a variável aleatória é só o sigma j, né, como é que você define a média dessa variável aleatória? Mais 1 menos 1 dividido por 2 dá 0, né? Tá ligado? Aí, a ideia... Pode falar. Não, eu entendi o seu questionamento. E aí, quando você pensa na média dessa variável aqui, né, que seria a variável aleatória, o que você está dizendo é a média no ensemble, tá ligado? Tu tem N sítios aqui, né? Vou botar N partículas aqui. E, sei lá, 1, sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4, sigma N. Então, quando a gente tira a média de X, né? Que na prática é a média do Hamiltoniano. Enfim, está associado com a média da energia, né? Energia média. Tu vai estar calculando a média, né, de spins para cima e para baixo, né? Enfim, é só um exemplo ilustrativo que, para mim, esse problema foi o problema que me dava justamente essa dor de cabeça com essa variável aleatória x e essa variávelzinha que, na minha cabeça, ela muda, né? Eu achava que ela era aleatória, por quê? Porque ela, né, pode ser mais ou menos, né? Mais 1 ou menos 1. Então, ela, dependendo do acaso, ela é para cima ou para baixo, né? Mas e eu acho que a pergunta de Vitor, né, sobre a questão da diferença do X e do sigma, eu acho que esse exemplo é um exemplo que talvez deixe mais claro, né? Que até Daniel comentou, né? Pode ser energia, pode ser temperatura, pode ser não sei o quê. E essas variáveis pequenas, elas seriam o resultado, né, de um experimento, né? Só que aqui a gente tem um conjunto, né? Perceba que essa variável aqui, ela na verdade, ela é a soma, né? A soma em J aqui. Então, Tem um detalhe aqui, é o seguinte: você pode definir uma variável aleatória como soma de outras variáveis aleatórias. Tá sim, entendendo? sim. Então, se você está dizendo que o x é uma variável aleatória e ele é somatório desse sigma j, o sigma j também são variáveis aleatórias. Você pode definir dessa forma também. Uhum. Agora, é interessante, né? Porque a gente estuda estatística, pega os exemplos de lá e pensa que sabe. Aí, quando tu chega com um exemplo desse aqui, desse problema que eu já resolvi, quebra minhas pernas, que eu fico pensando, realmente, caramba. Mas isso é uma dificuldade que até eu também tenho. Eu lembro que eu bati muito a cabeça nisso e achava que tinha uma noção, mas aí, obviamente, faz muito tempo, né? E aí eu não consigo. Mas eu acho que na época eu consegui mais ou menos aceitar que essa daqui, né, embora essa daqui também seja aleatória, mas do ponto de vista de espaço amostral, é porque eu acho que está associado com aquela ideia do experimento e do espaço amostral. Talvez falar em variável aleatória, a gente, para falar disso, tenha que falar do espaço amostral, tá ligado? E o Mas, espaço amostral. olha, a definição como é que diz? De uma variável aleatória depende de três fatores. Depende da sigma álgebra sobre a qual ela foi escrita, depende do espaço amostral e depende da função que você está utilizando. Da função que está fazendo a ligação dos reais para o. Não, perdão.
do espaço amostral para os reais. Aham. Depende de 3 fatores. Você tem Sim, 3 sim. variáveis aí para você estabelecer, para depois você falar em variável aleatória. É porque a gente não fala, tá entendendo? Pega como Pronto. padrão e segue. Exato, a gente já aplica direto e sai o resultado. E o então, aí o sigma, né, caracterizado dessa forma, ele teria o quê? A gente estaria transformando no real já, né? Então, entre aspas, a gente está colocando, enfim, bicho, é algo, mas para mim eu já consigo aceitar mais o fato do x ser, né, porque antes eu não achava, não, o x é uma variável aleatória, para mim essa aqui é a variável aleatória, né, que é a definição que você usa mais clara, né? Só que esse x ele está associado com um conjunto aqui que está associado com o quê? Com um experimento com n, né, n partículas. Então, se você analisar o sistema somente esse aqui, aí até eu acho que até faz sentido você colocar, né, só ela variável aleatória. Agora, quando você considera o sistema como esse conjunto aqui, tá ligado? Aí, né, tem um ensemble aí, um conjunto que define o seu, digamos assim, o seu experimento em si, né, que você vai fazer. Então, enfim, velho. É só essa noção que eu tava querendo falar, associado com aquela tua variável aleatória lá que tu colocou, né? Porque a minha questão era justamente sobre a definição, como a gente define média, né? Faz sentido a gente definir média a gente calcular a média de aquela variável aleatória sigma i, ela muda com o tempo, tá ligado? Tô pensando. Mas ele seria zero, né? Quer dizer, depende. Você pode ter desequilíbrio, né? Mas não, Porque, problema. vê, se a gente está falando de um experimento com uma única variável, ela vai assumir somente um valor. Mais um ou menos um. Não é tipo, um experimento, você faz o experimento e pega o resultado da variável aleatória. Então aquela variável aleatória ali, ela só tem dois resultados possíveis. Então na hora que você faz o experimento, tá dada a média. O meu principal questionamento, não necessariamente é tu, mas o principal questionamento para entender isso é quando você fala em média ali, você está falando média em que sentido? É uma média no ensemble, no conjunto de resultados do seu experimento, que aí você tem que fazer o experimento, né? Se você tem uma única variável aleatória, você tem duas maneiras de fazer, né? Você pode pegar um mesmo experimento e reproduzir ele várias vezes e tirar uma média desses resultados, ou você pode pensar em vários sistemas com um único spin, fazer um experimento único e, né, um experimento, cada experimento faz né, cada sistema, você faz o experimento, pega o resultado do spin. O outro experimento pega o resultado do spin. E assim para os N, e no final você faz uma média no ensemble. Então eu acho que as duas coisas reproduzem a mesma coisa, mas falar em média já esteja implícito que é uma média no ensemble, porque a gente pode ter uma média no tempo, tá ligado? Né, no tempo ou numa outra variável. E aí, esse é talvez o detalhe que dificulta. E se a gente compreender esse detalhe, a gente compreenda. Eu teria que pensar mais sobre isso, viu, Emerson? Eu teria Eu que estou pensar. dizendo isso porque eu também preciso pensar, porque eu lembro de me questionar sobre essas coisas, mas não tem uma posição, não. Quer falar aí, Vitor, alguma coisa? Quero não, velho. Não tenho, eu sei que eu não tenho capacidade nem de formular uma pergunta. Não tem capacidade porque tá fazendo as provas aí, né? Não, eu tô prestando atenção, pô. Mas tu entendeu essa coisa que eu comentei do. Eu entendi o teu questionamento. Eu ainda não tenho uma resposta pra ele. Eu acho assim. Eu não vou dar uma explicação, não, tá? Eu vou dar minha opinião sobre. Mano, manda uma de físico, velho. Tá ligado? Manda uma de físico, velho. Não é isso, não. Eu não ia mandar uma de físico, não. Eu tô dizendo o seguinte: como
cursei probabilidade, estudei por livros de probabilidade, talvez quando eu voltar a estudar mecânica e estatística, eu volto a controlar. Pronto, uma coisa que eu ia comentar, acabei esquecendo, o teorema central do limite. Está escrito, acho que em todo o livro de mecânica e estatística. Quem disse que eu li aquilo ali entendia? Para mim, é um parágrafo totalmente sem sentido. Aí, quando eu fiz a disciplina, já no final, eu escrevi até uma simulaçãozinha Monte Carlo para ver. Aí ele ficou claro que as distribuições, quando você tem um número muito grande de repetições, vão tender a uma normal. Isso para mim não fazia nenhum sentido. Tá ligado? E aí eu tava lendo um livro de física e estatística. Aí ele enuncia o teorema, tava escrito lá, bicho. Eu já tinha lido 30 vezes aquilo ali e não tinha entendido. Aí quando eu li agora, fez todo sentido. Então, talvez, quando eu voltar a estudar mecânica e estatística, né, por livro de mecânica e estatística, pegar esse problema, talvez eu possa te dar um posicionamento melhor, Emerson. Mas, a priori, eu fico também com essa dúvida. Mas, sinceramente, eu acho que no livro de mecânica e estatística, pelo livro de mecânica e estatística, eu não acho que tu consiga ter essa resposta. Eu acho que se tu se apegar no que tu tá estudando de estatística, quando tu pegar o livro de mecânica e estatística, tu traduza melhor o que tá escrito lá, tá ligado? Talvez seja isso que eu tenha querido dizer. Foi isso que eu quis falar quando eu falei da uma de físico, pô. É tipo, pega o sumo da coisa aí, tá ligado? Revisa o que tu não estudou, tá ligado? Físico faz muito isso, né? O cara vai pagar física matemática, mas não viu variáveis complexas, não pagou nenhuma cadeira. Não, vamos fazer uma revisão agora de variáveis complexas, né? O cara estuda tudo de variáveis complexas. Assim. Oi? Ah, tu tá assim, né? Entendi. Simples assim. Revisa o que tu não estudou, porque tá tranquilo. Mas esse negócio de variável aleatória, eu não sei, eu não lembro bem se... Eu sei que eu achei um livro, e eu não sei se é aquele livro que eu comentei contigo. Eu esqueci o nome do caba, velho. Eu até... Hã? Paul Meyer, probabilidade. Isso. Eu não sei se nele fala, velho, mas eu acho que ele fala. E ele tem um começo muito bom falando dessa questão do espaço amostral e não sei o quê. E eu não tenho aquele livro, tô vendo para comprar. Tem que comprar ele para ter de certo modo referência. Mas eu acho que ele tem alguma coisa falando de variável aleatória. E ele dá uma explicação um pouco mais esclarecedora. E a impressão que eu tenho é essa. Não lembro Bicho, bem. Eu agradeço demais esse questionamento, porque me faz ver, porque sempre eu passo pelas variáveis aleatórias de maneira automática agora, tá ligado? Uhum. Outro x lá, f de x e sigo a vida. Sim. Não dá para refletir sobre essas coisas. Na prática, eu acho que, de certo modo, o cara, né, precisa otimizar as coisas. Aí o cara faz isso. É o que eu também seja fiz, matemático, né? Ou estatístico. Aí já... Aí... É isso que eu ia falar, velho. Ele era físico. Então o curso foi muito prático, velho. Muito prático. Tipo, vamos fazer conta. Esses resultados que eu mostrei pra vocês, a gente abriu todos, tá ligado? Tome abrir, tome conta. Bicho, lembrava um pouco de F, que era muita conta, mas era prático. Sim. Não parava para discutir o que é uma variável aleatória. Ele até anunciou no começo da disciplina e depois seguiu. Seguiu a vida e pronto. Bicho, uma coisa que eu vi numa aula uma vez foi que a gente de física tem uma base muito fraca de estatística. Que o pessoal de economia e de biologia tem base de estatística melhor do que a da gente. Tá ligado? Aí. Por que eu falei isso? Meu raciocínio foi-se embora agora. Se apega na base fraca da gente, pô. Não, é porque eu acho que justamente tem muita coisa. Ah, eu lembrei. Tem muita coisa que eu acho que a gente, justamente por ter essa base fraca, a gente passa a bater de umas formas que muita coisa que a gente faz não tem sentido, pô. Tá ligado? Uma vez eu tava falando, eu fui pedir pós-doc pra uma professora, tá ligado? De ecologia. Aí
eu cheguei lá para ela e Viviane, né? Viviane, exatamente, né? Já com o Ele, projeto na mão. Daniel deve conhecer. Li os artigos dela, Esse né? sim. Da Rural. Anotei, pronto, eu li os artigos dela, anotei o que eu achava que estava errado, o que dava para e o que eu achava que era buraco, o que dava para estudar. Aí fui levar para ela para conversar com ela, né? Se dava para fazer um pós-doc. Aí, uma das coisas que o pessoal da ecologia faz muito é achar duas leis de potência, né? Que foi uma febre ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Achar duas leis de potência como se fosse uma mudança, né, no comportamento do sistema, não sei o que e tal. Aí eu achava aquilo ali um pouco capcioso, porque era uma pergunta que até Tiago fazia direto, né? Tiago Sobral lá da UFPE, que era onde é que tu vai traçar a tua lei de potência? Quais são os pontos que tu vai usar para traçar a tua lei de potência? Ou seja, onde é que começa uma e acaba uma e começa a outra, tá ligado? E aí era um problema real, é um problema de ecologia, então faz sentido você querer achar essa transição. O que é que tá acontecendo ali? Por que que tem esse troço, tá ligado? Por que são duas leis de potência e não uma exponencial, tá ligado? Por exemplo. Aí ela veio com aquele discurso de tipo, a forma matemática, especificamente, é questionável, né? Mas a gente está querendo estudar o quê? A gente está querendo entender a biodiversidade, né? A forma matemática é só uma forma de olhar aquilo ali, tá ligado? Mas, bicho, isso aí não é tão relevante assim, não, na cabeça dela, né? Aí eu levei isso para Luciano. Lembra de Luciano? Eu sei quem é Aí eu Luciano. tive... Jogava Sei, rugby. sei sim. Pronto. Ele Aí eu tá na falei, Rural ainda, né? ele Tá tá lá no... fazendo pós-doc lá. Bicho, tu acredita que Luciano deu aula pra mim quando eu tava no terceiro ano do ensino médio? É mesmo, velho. Mas assim, ele deu uma aula particular, é sério, pô. Tu. Que onda. Vai, continua. Ai, ai. Aí pronto, esse bicho, eu fui falar com ele sobre justamente esse problema, tá ligado? Ele disse, bicho, a galera não tem noção, pô. Tu pegar pra estudar isso aí, tá ligado? Esse tipo de coisa de, tá mudando de comportamento, é de uma lei de potência, vai pra outra, ou é uma exponencial, velho. Bicho, a galera não entende o que tá fazendo, pô. Os caras, quando vão fazer média dos negócios, o cara não sabe o que tá fazendo, pô. Os caras só chega, sai somando tudo e dividindo por N e pronto, pô. Tá ligado? E é isso que eu digo, pô. A gente tem uma base muito fraca de estatística, tá ligado? E tipo, é muito importante isso. Esse texto todo foi só pra dizer isso. Tipo, eu sei que eu vejo muita coisa aqui que você tava discutindo e eu fico, bicho, eu não tô entendendo nada, velho. Tá ligado? Eu tô entendendo bem devagarzinho o negócio, velho. É, eu também acho que é fraca, mas eu acho que é por escolha, tá ligado? Eu acho que é por Era escolha aquela de. conversa que a gente tava tendo ontem. É o tipo de trabalho que a gente faz, né? É o É, objetivo do que a gente quer tirar dali. é. Aí, embora. É justamente de propor uma disciplina para graduação de probabilidade, tá Não ligado? tem, não, na matemática? Tem probabilidade e estatística, Ah, certo? Tem probabilidade e estatística, mas ele, por exemplo, função geradora de momento, não vai chegar lá. Função aham. característica, não vai chegar lá. Vetores aleatórios, até chega assim, porque o que vem em probabilidade normal, assim, com o pessoal da matemática? Vai começar com um pouco de conjuntos ali, combinatória, tá ligado? Vai falar o que é uma distribuição, vai discutir com a variável aleatória, vai falar distribuição uniforme, distribuição geométrica, hipergeométrica, depois vai para, acho que nem binomial negativa não vê. Aí depois vai para distribuição normal, distribuição exponencial, aí só isso aí já com uma parcela grande do curso. Aí depois vem a parte de inferência, tem que ver um pouquinho de inferência, o que é média, média amostral, um estimador ali, uma coisinha ali, um teste de hipótese, intervalo de confiança, tchau. Mas para discutir realmente os modelos, uma notação um pouquinho mais sofisticada, função geradora Pronto. de modelo, função Tu, característica. tu fez alguma coisa de inferência, Daniel? Eu estou fazendo inferência agora, no doutorado. Então, mas tu cursou ou tu tá cursando? Estou
Tô cursando. Talvez, tu falou aí, né? Tu falou o cara saber o que é média, e não sei o quê. E eu acho que tá dentro daquilo que eu comentei, não? Porque a gente Então, fala, eu acho que é uma coisa muito comum e era uma das dificuldades que eu tinha. A galera falava em média toda vez, né? E a definição de média, né? A gente tem média tanto no tempo, em física, principalmente, tanto no tempo quanto no ensemble, né? E eu acho que isso é uma diferença importante que os livros de física, principalmente, eles não evidenciam, velho. porque Eles média não. de um grupo é uma média estocástica, uma variável estocástica, uma variável aleatória dependendo de algum outro parâmetro, certo? Que normalmente é o tempo que a gente usa, mas você pode ter outros domínios. Então, assim, quando eu mexo com série temporal, então você tem dois tipos de média realmente. Por exemplo, a média de todo dezembro, quanto chove em todo dezembro, então é uma média no tempo ali, daquele ponto, e você tem também a média anual, que vai pegar de janeiro a dezembro, por exemplo. São dois valores distintos. Mas isso é específico, não é todo mundo que para pensar nisso, tá ligado? Acho que eu caí. Cai isso não, pô. Eu só ouvi, teve uma. Choveu todo dezembro. Choveu todo dezembro, então é a média dos dezembros, média dos novembros, média das quintas-feiras, tá entendendo? Uhum. E tem a média que você faz do ano todo, ou da semana toda. Então são duas médias distintas, como você mesmo disse. Mas aí é um processo estocástico, já é outra dinâmica. E é interessante, porque séries temporais é um outro mundo dentro da estatística. Não, então, mas veja, isso que você falou, eu sei que no tempo é uma variável estocástica. Mas perceba que quando a gente faz uma média de uma variável estocástica, a gente está no mesmo experimento. Sim, é o mesmo experimento, exatamente. E aí é onde está o ponto. Quando a gente está falando de uma média num ensemble, a gente tá. Pode ser um mesmo experimento reproduzido várias vezes, ou um Hum, conjunto de experimentos iguais, que em mecânica quântica é assim que se faz, né? Em entendi, mecânica entendi, quântica, tá entendendo? Esse é um questionamento entendi. que eu acho que, obviamente, eu levantei para tu tem agora a incumbência de trazer a solução para a gente, mas, né, porque tu vai ter um olhar aí de uma pessoa que está em estatística, fazendo algumas coisas mais na área de estatística e pode complementar para a gente, e eu acho que isso é legal. Mas é o tipo de coisa que é o tipo de diferença que eu acho que faz muito sentido, né? O cara pensar um pouco, né? Levantar e eu tenho vontade de resolver isso, assim, na minha cabeça, pelo menos. Deixar claro. Isso é isso, aquilo é aquilo, e a conexão entre eles, porque livro de estatística não me deu isso. E o livro de estatística não, de mecânica estatística, né? E o livro de estatística, aquele do Paul aí, ele traz alguma coisinha, mas eu não fui. Eu acho que eu só fui até o capítulo 5 dele. E aí eu não sei na parte posterior se tem alguma coisa de diferença que ele. Né? Eu vi que tu até escreveu um E de X, aquele é a esperança, né? É de X é a esperança. Porque é de X é esperança. Aí a gente usa E para todos os momentos. É de Aham. X2. Aí é de X3, vai me dar a simetria. É de X4, vai me dar a curtose. Curtose. Tá entendendo? Mas é notação de estatística, que é o que eles usam lá. E eu estou muito Aham. nessa pegada. Quando eu for para minha pesquisa, eu espero, né? Ou não sei, porque minha pesquisa vai mexer com estatística de Fermi. Eu ainda estou tentando entender aquilo ali direito. Uhum. Aí eu acho que eu vou ter uma pegada mais física. Talvez eu comece a fazer uma releitura dos conteúdos de física e estatística e comece a entendê-los melhor. Porque o que eu fiz no livro de mecânica e estatística foi abrir conta. Uhum. Calcule, pronto, tá aqui. Explique. Não, isso está querendo demais, né? Mas Mas beleza, bicho. Né, em algum momento, se tu for fazer alguma coisa né, posteriormente, a gente poderia trocar uma ideia, né? Seria interessante. sim, com certeza, velho. E essa conversa para mim é muito útil. Porque, tá vendo? Variável aleatória. Onde é que eu ia parar para pensar sobre variável aleatória? Eu não tô nem aí para variável aleatória. Agora que você falou, eu fiquei. Caramba, bicho, é mesmo, velho. Tem uns furos aí que eu não parei para refletir sobre. Uhum. Mas, enfim. Bom, galera, espero que tenha sido útil falar um pouco sobre função geradora de momentos.
eu tinha preparado mais coisas, mas como eu disse, eu não vou estar fazendo conta. Se Rangel tivesse, tá ligado? Aí eu faria aquela continha para mostrar para ele como era grande. Mas vocês acho que já fizeram, já pega um livro e. Vocês entenderam o que eu queria dizer, né? Entendi. Sim. Tem Uhum. estresse, não. Tu vai fazer uma segunda apresentação disso? Eu ia falar sobre função característica, mas é uma continuação, não teria muito mais o que colocar, não. Porque função característica também geralmente tal. Agora vamos lá. Se alguém aqui puder fazer uma apresentação sobre estatística de Fermi-Dirac, eu ficaria muito agradecido. Eu posso fazer, velho. Só se Vitor Hugo tiver, né, um interesse maior. Em quem fazer antes? Não, pode fazer. Eu só não garanto fazer já nessas próximas reuniões, mas eu posso pegar e fazer fazer um pouco mais contextualizado e O próximo é de Daniel, né? A finalização. E tu acha que daqui para um mês tu conseguiria? Porque é de 15 em 15 dias, né? eu acho que sim. O próximo encontro vai ser dia 25 de dezembro. Vocês vão mesmo, né? Bicho, eu tô pegando fôlego para continuar o doutorado. Então, a gente tá aqui. Pronto, então beleza. Eu também Eu não tô. sei Vitor, né? Porque Vitor, quem sabe, né? Dia 24, aí o cara, né? Toma uma. Hein, Vitor? Mas qualquer coisa eu assisto. Como Sim. você vê. Não é tu que vai apresentar, né? Exatamente. De repente, se brincar, eu entendo até melhor. Bicho fuleiro da. Vou ficar agendado para o dia 25. Eu termino função característica. Espero que o pessoal esteja mais presente. Eu estava pensando em chamar o Clayton, que era o antigo diretor. Ele gosta mais ou menos assim de estatística, ele pagou estatística. Eu pensei em chamá-lo para ele dar uma olhada. O que vocês acham? Bicho, quanto mais gente, acho que a gente não tem esse negócio, não. A gente é mais agregador do que. Chamar quem tu tá falando? Clayton. Clayton Mitchell. Tu lembra o que era diretor do campus, pô? Bem novinho, tá fazendo mestrado em engenharia. Não vou nem. Tá bom de parar já a apresentação. De jeito, eu vou ter que dar uma saída que eu vou comprar frutas ainda. A gente deixa agendado